Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, a vacina contra o coronavírus. Enquanto cresce o número de mortos infectados no país, causando medo e apreensão na população, um projeto de duas importantes instituições de ensino e pesquisa estão testando duas vacinas. Uma é a vacina chinesa, pelo Instituto Butantan, e a outra a vacina de Oxford, com a coordenação da Universidade Federal de São Paulo e da Fiocruz. Será que teremos uma vacina disponível ainda este ano para tranquilizar e imunizar os brasileiros? Como estão sendo os testes? E mais, quais os entraves que podem impedir a distribuição ampla de uma vacina contra o coronavírus? Para falar da iniciativa, eu converso com Maíra Moura, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, e o médico Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas. Você também confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. E os destaques do portal do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. E, claro, a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Maíra. Bom dia, Jamal. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Franklin, a reportagem da Mônica Grayle, direto de Nova York, é uma advertência da ONU para que o Brasil suspenda os despejos durante a pandemia. Que insensibilidade da Prefeitura Municipal, do Estado e, claro, da Justiça, que, por exemplo, coloca lá o Queiroz e a sua esposa, fugitiva da Justiça, em casa, mas continuam os despejos aqui em São Paulo, no Estado. É um absurdo. É verdade, Joel. Acho que a falta de sensibilidade do poder público brasileiro, ela está sendo geral, né? De Brasília até o nosso município, passando pelo Estado, né? Infelizmente, o Brasil hoje anda na contramão do mundo. Nós funcionamos melhor com os organismos internacionais do que o próprio governo aqui dentro. Bom dia, Maíra Moura. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer participar hoje. Bom, essa vacina que a gente ansiosamente espera para o final do ano, se ela deve acontecer, nós devemos ter uma vacina no final do ano, já que nós temos dois testes de duas vacinas distintas. Se não me engano, no mundo, entre 8 e 10 iniciativas, né, estão tentando. Aqui no Brasil são duas. Isso, na verdade já tem 17 vacinas em estudos clínicos, ou seja, em avaliação em seres humanos, né? Mas duas dessas, uma do laboratório Sinovac, que é um laboratório chinês, e a outra, que é uma parceria da Oxford com a AstraZeneca, estão sendo avaliadas na população brasileira. Na verdade, a vacina da Oxford já começou, e esse projeto está sendo coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e a vacina da Sinovac, que é do laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, o estudo está previsto para ser iniciado dia 20 de julho. Muito bem. A gente pode ficar tranquilo em relação à qualidade dessas vacinas, é que a gente precisa ter um espaço muito curto de tempo, né, para fazer os testes. Parece que estamos na terceira etapa, né? Vamos começar agora os testes. Você confia na qualidade desta vacina? Sim, toda vacina, como qualquer medicamento, eles passam por essas etapas laboratoriais, pré-clínicas, que são as avaliações em animais, e depois os ensaios clínicos, que se dividem em 3 fases, né? Então, primeira fase você usa, são poucas pessoas que participam, com foco mais em segurança, depois a segunda fase e, por fim, a terceira fase. Existe um conceito mundial que chama boas práticas clínicas, que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para ter critérios éticos e também de qualidade com os estudos desenvolvidos com seres humanos. Então, todo lugar no mundo precisa seguir essas boas práticas clínicas.
É por isso que eu acredito sim na qualidade dessas vacinas. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os termos que a gente utiliza, né? Quando a gente fala da vacina do laboratório chinês, que é da Sinovac, a gente sempre fala vacina chinesa. Mas quando a gente fala da vacina de Oxford, a gente não fala a vacina inglesa, a gente fala a vacina de Oxford. Então, são vacinas produzidas em lugares diferentes no mundo, e é essa a diferença. São técnicas diferentes, né? Uma vacina usa o recurso da tecnologia inativada, a outra usa uma tecnologia nova, que é por vetor, mas eu acredito sim na qualidade dessas vacinas em desenvolvimento, porque existe esse padrão mundial que deve ser seguido. É claro que esses ensaios e até o desenvolvimento dessas vacinas, eles estão mais acelerados, né? E isso implica que, após comercialização, o monitoramento da segurança na pós-comercialização tem que ser muito mais intenso. Mas esse monitoramento, ele já existe de praxe, né? Que é a farmacovigilância. Mas, com certeza, ele vai ser mais intensificado quando esses produtos estiverem disponíveis para a população em geral. Deixa eu dar um bom dia ao Jamal. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão, Jamal. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Acho que vai ser bastante proveitoso. Você está muito entusiasmado com essas duas iniciativas do país? Muito. Eu venho de uma grande pandemia de HIV/AIDS. Minha carreira começa com essa pandemia. Desde 1983, 84, que eu estou envolvido com isso. E essa introdução que a Maíra faz, ela é fundamental para a gente entender essas dinâmicas, né? Essa, em especial, é uma nova, porque ela está sendo construída ao vivo. E nenhuma doença, até hoje, teve essa característica. A gente está tendo... Isso que a gente está fazendo aqui é exatamente instrumentalizar as pessoas, esses conceitos que são da academia, e a Maíra chamou a atenção para um ensaio de fase 3, tá? Essas duas vacinas que estão postas, e eu adorei, Maíra, você chamar a atenção, não é uma vacina chinesa, é uma vacina produzida por um laboratório que se encontra na China. E que é multinacional, então não tem nenhuma novidade em relação a produto. Eu, por exemplo, tenho 2 auditorias do FDA nas costas. Eu sou um dos poucos médicos no país que recebeu 2 auditorias, exatamente por causa desse critério de boas práticas clínicas. O Brasil só foi inserido neste cenário com a pandemia de HIV/AIDS. Então, o Brasil entra na rede mundial de ensaios clínicos quando ele cria estruturas. O primeiro-ministro, melhor dizendo, um carioca, foi senador. O sobrenome era Jamil Haddad, qualquer coisa assim. Isso, é do Rio de Janeiro. Isso. Que montou uma estrutura de vigilância para ensaios clínicos. Isso depois vai dar origem à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, com as suas subunidades dos comitês de ética em pesquisa. Então, eu acho que é muito importante a colocação que se faz, principalmente em função das fake news, né? Quando você diz que alho cura coronavírus, ninguém está nem aí se isto é verdadeiro ou não. Ninguém está nem aí, obviamente eu estou exagerando. Agora, quando a gente está falando de vacina, a xenofobia diz vacina chinesa para um vírus chinês que a gente nem sabe se de fato ele veio da China. Circunstancialmente, ele é descrito na China, né? E a gente já viu essas histórias, por exemplo, na AIDS, quando se chamou de peste gay. E aí começou, porque a doença vem da costa leste-oeste americana, quando não. A origem primária é da África subsaariana, um lugar específico onde o vírus rompe a barreira da espécie e começa a adoecer pessoas. Neste planeta, vírus que comprometem humanos, eles não têm origem definida. Eu acho que a gente precisa partir deste cenário.
Senão a gente começa a criar narrativas que não cabem no que a gente está propondo. Eu estou extremamente otimista. Meu otimismo, ele não tem data. Eu acho que isso precisa deixar claro. Uma outra coisa que tem que deixar claro, que vocês estão deixando claro, você e a Maíra, Jamal, é de que já existe um preconceito em relação à vacina chinesa. Sim, é curioso que a gente está falando da segunda nação do mundo que em número de publicações científicas de alto impacto. Isso não sei, há uma tentativa de desconstruir uma situação, e eles publicam em inglês muito mais do que vários países de língua inglesa, artigos de alto impacto em todas as áreas do conhecimento humano. Então, do que a gente está falando? Né? Sempre foi um império. A China sempre foi um império. Gente, lá habitam Homo sapiens. Então, das 17 vacinas em ensaios clínicos, 6 são de laboratórios chineses. Que, aliás, não é o primeiro produto, né? A China nos deu, na área de doenças infecciosas, a tinta da China, que é Nanquim, é um produto que a gente usa para fazer diagnóstico de um fungo, que tem muito aqui no Brasil. Então, veja, nós não estamos falando de atraso, a gente está falando de civilização. E essa vacina, que essas duas estão em ensaios de fase 3, a Maíra já pontuou isso, mas a gente tem inúmeras outras em fase 1, fase 2. Né? Essas fases preliminares, elas é que vão apontar, eu acho que aqui vale um parênteses, né, Maíra, também, que a gente não deve ter uma vacina só. Provavelmente teremos vários modelos de vacina para vários tipos de cenários nesta infecção especial. O que também não é nenhuma novidade, porque a gente tem, para bactérias, por exemplo, vários tipos de vacinas para populações específicas. Isso é uma informação muito importante. Teremos várias vacinas para combater a pandemia. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Relator da ONU diz que o Brasil tem que suspender despejos durante a pandemia. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. O relator especial da ONU sobre o direito à moradia diz que a crise do novo coronavírus no Brasil deve levar o país a suspender todas as ordens de despejo contra famílias. Em comunicado, o especialista Balakrishnan Rajagopal disse que milhares de pessoas estão sob ameaça de despejo nas cidades e no interior do estado de São Paulo. Para ele, o Brasil tem um dever urgente de proteger todos, especialmente as comunidades sob risco e ameaça da Covid-19, que matou mais de 65 mil pessoas. Rajagopal diz que mais de 2.000 famílias já foram despejadas durante a pandemia. O relator lembrou que forçar moradores para fora de seus lares, independentemente do status legal do contrato imobiliário, é uma violação dos direitos humanos. Ele contou que alguns tribunais brasileiros estão suspendendo as ordens até o fim da pandemia. O relator para o direito à moradia diz que autoridades locais estão priorizando a retomada de posse de propriedades de grandes empresas e proprietários de terra, em vez da segurança e saúde dos mais vulneráveis. O especialista em direitos humanos afirma que expulsar as pessoas sem oferecer a elas um abrigo de emergência a longo prazo contradiz medidas para evitar a propagação da doença. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Eu quero repercutir rapidamente com os nossos dois convidados. Começando com você, Jamal, é um absurdo o que se faz com a população de baixa renda, né? Se pede o isolamento social, mas se coloca os pobres na rua, aumentando o risco deles se contaminarem. Esse é um paradoxo brasileiro, né? Desde o começo da pandemia, eu tenho chamado a atenção em relação à vulnerabilidade de certas populações. E durante um tempo eu me senti o próprio ridículo falando que tinha que ficar em casa, porque que casa? Né? De qual casa a gente está falando? E quando você vai ver a história da civilização, né, durante essa pandemia, por exemplo, a Alemanha, a gente está com mania de usar maus exemplos, né? Começa pela presidência da República. Então, a pessoa não usa a máscara e vira modelo de como deve ser o sujeito. É uma coisa
absolutamente inadequada. Aí você pega na Alemanha, informações recentes mostraram que durante os surtos, ou mesmo na França, o que se faz? Essas populações vulneráveis, elas são convidadas a serem transferidas para lugares onde elas podem manter esse distanciamento social sem ruptura dos laços familiares, o que é uma coisa óbvia. Não parece simples? Então, eu sugeri, inclusive, aqui, que, por exemplo, dentro de algumas comunidades onde a gente tem uma rede imensa de pessoas que fazem visitas de saúde, né? Agentes de saúde em vários lugares. Por que não lançar mão dessa rede para identificar essas pessoas e trazê-las? A pandemia trouxe hotéis vazios. Por que não colocar nessas unidades? É verdade. É um mecanismo relativamente simples e você coloca numa unidade dessa, propicia, você tem água, sabão, higiene desse material, a alimentação adequada, sai muito mais barato do que você tratar uma pessoa em terapia intensiva. Muito bem. Eu queria agora ouvir a Maíra. Não tem sentido botar esse pessoal na rua, Maíra, no momento de pandemia. Não tem, e como o Jamal colocou, né? A nossa população é uma população muito vulnerável e muito diferente de outros países. Não tem como a gente comparar Brasil com Europa, com Estados Unidos, com o Canadá, que é como ele colocou, se eu peço para fazer isolamento, fique em casa, e aí se tem uma pessoa doente, essa pessoa tem que ficar isolada em casa, ficar isolada onde, né? Ficar isolada num quarto que dormem 10 pessoas, é muito complicado. E uma coisa que o Brasil, ele até tem alguma certa tradição, que é a saúde pública, como o Jamal colocou, a estratégia de saúde da família, que é esse cuidado com a atenção primária. A gente tem um serviço relativamente avançado aqui no Brasil, mas ainda falta muito, né? Falta essa estratégia, falta investimento e, principalmente, precisa ter esse olhar, né? O Brasil ainda é um país muito assistencial, ainda acha que é importante ter mais hospital e médico trabalhando do que outros tipos de serviço de saúde, né? Como unidades básicas de saúde, com atendimentos, como ele colocou, agentes de saúde que vão até em casa, e outros profissionais de saúde que também são importantes, né? Então, a gente precisa deixar de achar que saúde é sinônimo de doença, né? Na verdade, não é. Saúde é ausência de doença. Então, promover saúde não é construir hospital. Promover saúde é você investir em atenção básica, que são estratégias como essa que o Jamal colocou. Nós não temos políticas públicas da medicina preventiva. Ô, Frank Valverde. É verdade, acho que você destacou bem, Joel. O que falta no Brasil nessa questão da saúde é uma política de Estado consequente, né? Acho que a ausência total, pelo menos nessa administração atual, né? A gente vê que cada vez mais as medidas que são tomadas vão na contramão do que seria recomendado ser feito nessa situação que a gente está vivendo de pandemia. Agora, eu vou aqui fazer a voz do senso comum e daquela população, né, que está preocupada com essa situação toda que está vivendo, né? E a pergunta que as pessoas se fazem quando ouvem que nós temos aí a vacina sendo feita como o pessoal popularmente chama erradamente, a vacina chinesa ou a vacina inglesa, enfim. Qual das duas, no caso, há a possibilidade de estarem, digamos assim, prontas para o consumo da população? E uma outra questão, assim, bem indo no senso comum, tendo as duas, as pessoas poderão se vacinar pelas duas ou terá que optar por uma ou por outra? Então, as duas vacinas estão nesse estágio de fase 3, que já é um estágio avançado, o último estágio em pesquisa, com resultados promissores. Então, existe aí uma expectativa de muito em breve, que pode ser até o final do ano, pode ser início do ano que vem, essas vacinas estarem disponíveis. A vacina do laboratório chinês da Sinovac, ela está em contrato de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan, e a vacina da Oxford / AstraZeneca tem esse contrato de transferência de tecnologia com o Instituto Biomanguinhos, que é um instituto da Fiocruz.
Isso significa que ambas as vacinas vão ser disponibilizadas pelo nosso Serviço Único de Saúde, pelo SUS. Essas vacinas elas não vão ser comercializadas, a princípio agora, por instituições privadas. Então, esse é um ponto. Então, a vacina ela vai ser disponibilizada pela população de acordo com as estratégias definidas pelo Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, que já existe há muitos anos no Brasil, que é reconhecido no mundo inteiro, porque o Brasil, apesar de alguns anos as coberturas vacinais estarem caindo, a gente continua ainda com coberturas elevadíssimas se comparado à Europa, Estados Unidos. Então, isso é algo, sim, que a gente tem que se orgulhar. Então, são estratégias que o próprio programa vai definir. E eu acho pouquíssimo provável que uma mesma pessoa possa se vacinar com ambas as vacinas, né? Então, a gente precisa primeiro esperar essas análises de fase 3 finalizarem, para então a gente entender qual é a segurança, qual é a eficácia dessas vacinas e entender em qual população cada uma vai ser utilizada. Então, isso aí é uma estratégia que vai ser desenhada pelo Programa Nacional de Imunizações, mas assim, pouquíssimo provável que uma mesma pessoa possa se vacinar com as duas vacinas, e até acho que não precise se vacinar com as duas vacinas. É como se a gente se vacinasse contra a gripe com o laboratório da GSK, que é um laboratório belga, com a vacina da influenza da Sanofi, que é um laboratório francês. É para a mesma coisa, você não precisa usar das duas vacinas. Muito bem, Jamal, você concorda? Então, eu queria pontuar, porque é isso aí. Aqui tem um agravante. Os ensaios são de fase 3, existem critérios muito claros para você participar de um grupo ou de outro. Eu disse anteriormente que muito provavelmente teremos várias vacinas para vários tipos de população, e Maíra reforça isso, inclusive. E aqui nós não temos resposta para esta pergunta. Por exemplo, são vacinas de 2 modelos diferentes. Uma usa vírus inativado, a outra usa um vetor. Se você toma as duas vacinas, que tipo de situação você pode vivenciar? Do ponto de vista da ciência, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você pode ter um evento adverso muito sério que não foi descrito nos ensaios previstos de fase 3, porque eles não propuseram esse tipo de abordagem. Veja, a gente está num processo de fast track. Isso é possível, e a AIDS mostrou isso, que é a aprovação muito rápida desses processos. E no caso específico das vacinas para SARS-CoV-2, né, que é para novo coronavírus, o que tem acontecido? Sob o patrocínio de vários organismos internacionais, que inclui a Organização Mundial de Saúde, os processos estão correndo em paralelo. Isso também não é usual, isso é absolutamente novo. E é de um risco elevadíssimo, né, Jamal? Exatamente, sob todos os aspectos, inclusive. Financeiro. Do econômico ao clínico. Né? Veja, muitos governos estão entrando no financiamento. A vacina de Oxford de uma empresa privada que captou esse financiamento no mundo inteiro para correr em paralelo. Isso não é o mal em si, veja, mas eu estou chamando a atenção para um fenômeno novo. E o que tem acontecido? Você, imediatamente, se o ensaio clínico se mostra eficaz, a plataforma de produção, que é um pouco diferente, a plataforma de produção para ensaio clínico não é a mesma plataforma de produção para vacina comercialmente viável, né, que está no comércio. Então, são 2 cenários distintos. Mesmo porque, regra geral, esses ensaios eles são feitos controlado com placebo, né, para você poder avaliar a eficácia desse determinado produto. O fato é que, correndo em paralelo, no melhor dos cenários, e de novo aqui, eu queria dizer que isso é otimismo, isso não é só que você tem que ser realista, não pode vender a galinha dos ovos de ouro. Né? Então, no melhor dos cenários,
primeiro semestre de 2021. Antes disso, não tem jeito de você estabelecer eficácia de um produto da noite para o dia, isso não existe. Só o recrutamento leva semanas. Quando você vai ter uma população que você vai analisar este produto nesta população. E a gente está falando de uma população na ordem de milhares. Então, recrutar, tudo isso são passos que têm que ser dados para garantir a segurança. Recrutar, garantir que essas pessoas preenchem esses critérios rígidos de inclusão, imunizar, capturar a informação, trabalhar o dado e aí sim partir para a produção se isso for eficaz. Correndo em paralelo, esse tempo diminui. Se você não corre em paralelo, a gente não teria ou não terá uma vacina em menos de 12 meses. Isso é inviável, não tem como você fazer isso. Então, muito bem. No paralelo, muito provavelmente, primeiro semestre de 2021. E não é uma vacina só. A gente vai ter várias outras já entrando em fase 3. Né? Então, a pergunta é, você vai poder receber? Não, seguramente não. Você vai tomar uma vacina. O que a gente também não sabe é se uma única dose é capaz de imunizar. Essa é outra dúvida que a gente tem que responder. Vai variar de vacina para vacina, né? Tem vacina que o esquema é uma dose, tem vacina que o esquema são 2, e aí isso depende. Como é que a gente vai saber da qualidade dessas vacinas, se teremos várias opções? Com a qualidade, você quer dizer eficácia, é isso? Eficácia, exatamente. Isso a gente só vai ter com as respostas dos ensaios clínicos, né? Então, pode ser que uma vacina seja mais eficaz que a outra, isso é comum. Existem vacinas para a mesma doença que usa alguma coisa diferente e ela é um pouco mais eficaz do que a outra. Isso a gente vai ter que esperar para avaliar. Agora, de novo, essa não vai ser uma escolha da população. Essa vai ser uma escolha do Programa Nacional de Imunizações. Quem vai receber qual vacina? Então, tem vacinas que pode ser que tenha alguma vacina que responda melhor nos idosos, tem a vacina que responda melhor nas crianças, nos portadores de alguma comorbidade. Isso é perfeitamente normal e acontece com várias outras vacinas, a vacina de hepatite B, a vacina de influenza. Então, a gente só vai ter uma vacina no mercado se ela demonstrar alguma segurança e eficácia. E que, com certeza, a eficácia seja superior ao risco que ela possa trazer. E aí, depois disso, a gente vai ter que avaliar. Você está dando uma informação importante, ou seja, a população não vai entrar naquela da indústria farmacêutica de consumir, do autoconsumo. Haverá uma orientação de que vacina é adequada. Isso eu queria perguntar, começando por você, Jamal. O público inicialmente a ser atendido pelas vacinas deve ser os idosos e os profissionais da área de saúde. Então, depende. De novo, o mecanismo de doença que antecede o produto vacina, ele não está completamente esclarecido. Por exemplo, indivíduos muito idosos expressam da mesma maneira os receptores para SARS-CoV-2? Não sabemos. Crianças, qual é o nível de resposta que as crianças têm, por exemplo, quando elas são expostas a SARS-CoV-2? Não sabemos. Eu acho que, de novo, vivendo a história da AIDS, que para mim é o exemplo mais bem acabado dessa história toda, a gente está com um processo em construção e é tudo muito rápido, né? Em um mês a gente descobriu agente etiológico, sítio de infecção, quais as características básicas da doença. Em menos de 4 semanas se soube tudo isso. Isso também é incomum para a doença infecciosa com essas características. Então, tem várias coisas, e Maíra pontuou isso excepcionalmente bem, que só vai disponibilizar se algumas perguntas forem respondidas. E nesse cenário, de novo, com 2 e daqui a pouco com pelo menos mais meia dúzia, estas respostas emergirão.
Se assim não for, é improvável que o Programa Nacional de Imunização, porque esse programa ele é muito sólido, são as coisas que pouca gente conhece, né? Eu acho que era importante, né, Maíra, inclusive, dizer que quando a pessoa toma uma vacina, esta informação fica arquivada, porque parece uma coisa do nada, né? Existe a mesma estrutura de vigilância para doenças, existe para imunização. Então, não é só você chegar lá e tomar uma vacina, a rede inteira está conectada de tal forma que a informação rapidamente emerge. Então, digamos, uma vacina X para uma doença qualquer, se aquela vacina, num período de tempo, começa a aparecer eventos adversos, você sabe número do lote, quais foram as unidades que administraram. Veja, isso é de uma complexidade imensa, que a rede está montada. Então, quando você vai acrescentar um produto desse, a rede já está aí. E para acrescentar um produto desse, vai seguir normas que são muito claras, porque não se pode correr riscos. Ou melhor, não, você minimiza o risco, porque o risco você sempre corre, que você está administrando um produto. O risco sempre existe, né, Jamal? Agora vamos ouvir as notícias com de esses destaque. processos, né? Eu acho que é óbvio que vai ter que priorizar num primeiro momento, não tem dúvida, mas qual é o grupo, eu não tenho como antever. Muito bem, agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Bom dia, Júlia. Bom dia, Joel, Franklin, aos convidados e ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Quais são as informações importantes que você tem? Bom, hoje eu quero destacar algumas matérias do nosso site com foco nesse tema de saúde para aproveitar o programa. A primeira é de um levantamento que mostra que o Brasil já ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de pessoas que foram recuperadas da infecção do novo coronavírus. Apesar desse número ser alto, é importante a gente destacar que o Brasil continua apresentando números altos também de contaminados e de mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A segunda matéria é sobre um estudo que está sendo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sobre um tratamento que pode ser a cura do HIV. Um homem de 34 anos passou pelo tratamento por 1 ano e há 14 meses não tem mais registro do vírus no organismo. Se o resultado persistir nos próximos exames, essa vai ser a primeira vez que um paciente vai ser curado só com o uso de medicamentos. E, por fim, eu quero destacar uma notícia sobre o novo caso de peste bubônica descoberto na China na semana passada. No século XIV, a peste bubônica matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa, na África e na Ásia. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já alertou que não existe um grande risco. Muito bem. Tá aí as informações de Júlia Pereira. Mais alguma coisa, Júlia? Bom, eu quero deixar uma pergunta aqui para os nossos convidados sobre, aproveitando isso, falando da vacina também, que é o risco das pessoas que se dizem do movimento anti-vacina. A gente não tem um movimento anti-vacina consolidado aqui no Brasil, como tem em outros países como nos Estados Unidos, mas as pessoas acabam compartilhando esse tipo de informação falsa, principalmente nas redes sociais. Então, eu queria perguntar aos convidados qual o risco de ter essas pessoas que compartilham sobre risco de vacina, essas informações falsas, principalmente nesse momento de pandemia. Muito bem, está aí uma importante pergunta que a Júlia vai deixar no ar. Júlia, obrigado pela sua participação, você volta na próxima semana. Obrigada, Joel. Muito bem, está aí a pergunta da Júlia. Esse movimento, sobretudo nesse momento, quando a ciência está sendo questionada, né? Por importantes personalidades do Estado brasileiro, como o presidente da República. Como é que fica esse movimento e quais os riscos que as pessoas, que de uma maneira inadvertida, correm, né, esse risco por optar por não vacinar-se, por exemplo? Sim, o risco, obviamente, existe, como ela colocou, a Júlia colocou muito bem, no Brasil a gente ainda não considera que existem movimentos consolidados, como eu falei, existe sim, de alguns anos para cá, uma queda da cobertura vacinal, mas ainda muito pequena, mas com o coronavírus, com a nova doença, o Covid-19, a gente viu que esses movimentos anti-vacinas, eles migraram por um tempo para falar
de fake news da doença, né? Como o Jamal colocou, usar alho para cuidar, vinagre, etc. E agora, com essa história das vacinas no Brasil, eles começaram a voltar para falar mal de vacina, e aí, principalmente vacina chinesa, que foi complô do governador Dória, que implantou o vírus na China. Então, assim, vai de uma loucura grande, né? É claro que existe um risco, por isso que as pessoas, primeiro, o Ministério da Saúde tem um canal de WhatsApp para fake news, as pessoas mandam pelo WhatsApp a notícia e o Ministério diz se aquilo é fake ou não. Segundo, existem sites de confiança, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma rede que chama Vaccine Safety Net, que é o VSN, e que ela define ali quais são os canais seguros para você pesquisar sobre vacina. Os 2 sites da Sociedade Brasileira de Imunizações, da qual eu faço parte, foram os primeiros no mundo de língua portuguesa a entrarem nessa rede. Então, a gente tem o sbin.org.br e tem o família.sbin, que é um site mais voltado para a população mesmo. O que é vacina, quais são as doenças e tal. Então, a população ela precisa ficar alerta, né? Se isso é verdade, se isso não é, porque existe sim um risco dela acreditar numa fake news e não se vacinar. Agora, se a gente olhar o histórico recente no Brasil, a gente vai perceber que a nossa população ela é muito mais exitosa. Então ela diz, eu não vou vacinar, eu não acredito nisso, mas quando a corda aperta, ela corre para o posto de saúde. Então, quando teve o surto de febre amarela, as pessoas faziam fila, pegavam senha às 4 horas da manhã, pulavam muros, porque queriam a vacina, né? E eu acho que é muito mais provável que isso aconteça do que a gente não tenha pessoas querendo ser vacinadas com relação à vacina para coronavírus. Jamal. Eu acho que a gente tem uma vantagem sobre alguns outros lugares, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é SUS. E nesse sentido, as pessoas não têm um custo direto, né? O custo é indireto, todos nós contribuímos para isso. Quando você disponibiliza, você consegue, num certo sentido, desconstruir essa narrativa. Agora, tem um alerta de pólio vindo de áreas de conflito. Você coloca essa informação e alerta as pessoas, instrumentaliza. Eu sempre digo, eu não sou da pedagogia do terror. Eu acho que ela não funciona. Em saúde pública, essa é a pior estratégia. É fundamental que você oriente. Quando você cansou de falar a mesma coisa, retoma tudo de novo. Se uma pessoa ouvir a orientação, terá valido a pena, né? Então, eu não estou desconsiderando a importância desses indivíduos, óbvio, mas eu acho que a gente tem um trabalho para deixá-los falando no vazio, é fundamental. Eu acho que a gente é mais do que 70%. Bem bom, eu acho que esse otimismo seu em relação à população de baixa renda, que ela vai acreditar mais na vacinação do que na cloroquina? Vai. Posso falar uma coisa? Claro. É só importante que no Brasil o movimento de antivacinismo ele está muito mais presente nas classes AA do que nas classes de baixa renda, né? Justamente por isso, porque as classes de baixa renda elas estão sendo assistidas o tempo todo pelo SUS, né? Então é vacina, é posto, é médico, é hospital. Então eles já têm um acesso diferente. A classe AA ela não vai ao posto de saúde tomar vacina, ela vai numa clínica privada, né? Então, é mais uma população que gosta de dizer que não se vacina porque na Europa não se vacina, né? Então, esse é mais o perfil do Brasil ainda. Não que... É importante você fazer esse esclarecimento, viu? Quem tem acesso à informação
e economicamente é privilegiado é que faz essa escolha. Ô Franklin, você tem alguma pergunta, algum esclarecimento? Eu tenho uma pergunta, mas antes de entrar com a pergunta, eu gostaria de falar da nossa campanha, Joel, a campanha do Observatório do Terceiro Setor. No início da pandemia, o Observatório do Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena, que era uma forma de tentarmos ouvir, né, dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais, como é que estavam sentindo esse isolamento social e como é que eles estavam passando por esse momento tão difícil de pandemia. E nós fizemos isso através de uma série de enquetes. E além dessas enquetes, nós também publicamos uma série de vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento que procuravam sanar dúvidas e compartilhar informações para que nós possamos passar, né, porque ainda continuamos de uma certa forma nesse isolamento, né, apesar de ter diminuído bastante, né, de que forma que a gente pode passar da melhor maneira possível, né, porque é um momento bastante difícil. E eu aproveito também para convidar a todos e a todas para nos seguirem em nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, e também no Instagram, @Observatório 3 Setor, né, para acompanhar no Instagram essas duas redes que nós estamos presentes, além de outras. E eu queria aproveitar e fazer uma questão tanto para a Maíra como para o Jamal. Tá? As vacinas, como já foi bem claro, deixado claro pelos dois, existe um certo tempo para que elas realmente sejam comprovadas a sua eficácia e, a partir daí, a sua aplicação em grande escala. Tá? Agora, independentemente disso, nós estamos voltando, né, até por uma certa imposição do Estado. Né? O Estado, em vez de tentar isolar, neutralizar o vírus, tentou fazer atabalhadamente uma série de políticas aí para tentar evitar. No fim, elas, digamos, na melhor das hipóteses, surtiram um pouco o efeito, não o efeito desejado, né, de uma longa escala, mas fica a questão, né, que até como seguindo um pouco a fala do Dr. Jamal, né, se uma pessoa ouvir já é suficiente para poder continuar essa luta. O que fazer agora que a economia começa a abrir? A gente percebe que uma série de cidades já estão abrindo, não deveriam abrir tão já, mas enfim, já começam a fazer. Qual a melhor informação que pode ser dada para a população nessa situação que nós estamos vivendo e as pessoas já voltando à atividade quando ainda deveriam se resguardar mais um pouco? O que acontece é que a gente nunca fez uma quarentena de fato, né? Então, a gente nunca atingiu a porcentagem ideal para conseguir controlar. E, como você disse, os espaços estão abrindo ainda com o vírus circulando e altos índices de óbitos. É claro que em algumas regiões você vê aí uma queda de hospitalização, mas ainda não é o momento para isso. E se a gente atingiu os padrões que estamos vivendo hoje, com ainda alguma parte da população isolada, se todo mundo resolver voltar para a rua e viver como se nada estivesse acontecendo, isso vai piorar. Não tem como não piorar. O vírus não foi embora, ele não parou de circular, ele continua circulando. Ele pode ter mudado de uma região para outra, mas é igual um ping-pong, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Se não existe contenção, seja ela por vacina ou física, pelo isolamento, não tem outra saída. As pessoas vão adoecer. Então, a minha opinião e a minha sugestão é quem puder, continue fazendo isolamento. Você é contra a quebra no isolamento social, Jamal? Eu acho que nesse cenário todo a gente tem uma pessoa que é responsável por tudo isso. A primeira aula de qualquer cursinho de gestão de crise diz que tem que ter um comando. Uhum. E a gente nunca teve. Ao contrário, é tão surreal a situação que a gente vive, em que desde o começo, para além do posicionamento político do ministro primeiro da Saúde, que como político, inclusive, seguiu uma linha minimamente definida,
usando de novo toda a estratégia para bloqueio de doenças de transmissão respiratória, que é o novo coronavírus. Então, o que aconteceu? Durante todo esse processo, ele não consegue exercer uma liderança mínima e o chefe dele desconstrói tudo que uma equipe... Porque eu não acho que a gente deva medicalizar as coisas, porque você corre um risco muito grande. Você está lidando com pessoas e há uma diversidade imensa. Então, é fundamental que elas sejam instrumentalizadas com informação. E a importância do cuidado. Isso, para mim, é quase um dogma. Vai daí que você não tendo uma liderança, que não importa de que lado ele esteja no espectro, mas precisa exercer essa liderança dentro de critérios muito claros. E o que aconteceu? Nenhum momento, inclusive agora, quando adoece, quando você imagina que tenha aprendido minimamente como é uma doença, não precisa aprender mais do que isso, mas minimamente isso, continua fazendo a mesma coisa. Então, para saúde pública, se vive muito de exemplos. Acho que Maíra levantou isso de novo, mais uma vez, com a expertise, né? São exemplos que as pessoas têm que seguir. A gente teve outro erro que foi fazer a dicotomia saúde, economia. Essa dicotomia é falsa. E quem fez isso? O mesmo núcleo que deveria ter assumido uma posição. Eu estou usando no passado, mas eu tenho muito medo, porque parece o futuro. A gente está discutindo imunização, é que o programa é da nação, não é do governo. Uhum. Esse é o ponto. Então, é uma conquista e a rede está posta aí e é improvável que se desmonte. Eu não estou dizendo que é impossível, porque muita coisa já foi desmontada, né? Isso inclui o Ministério da Saúde, que no meio de uma pandemia... Então, veja, a gente está discutindo um cenário, parece conversa de pessoas que não conseguem chegar a um consenso. 3 ministros da saúde no meio de uma pandemia, um argumento, sendo que o último sequer domina qualquer coisa sobre fluxos de saúde. Nem geografia, né? Nem geografia, né? Eu tentei colocar isso na conta do lapso, né? Se bem que em psicanálise esses lapsos têm uma representação, mas o fato é que, veja, onde a gente está pisando, né? E aí eu também fico apreensivo em culpar pessoas, porque a atitude delas é reflexo desses exemplos. Uhum. Né? Eu tenho uma declaração, e agora eu estou com um dos sujeitos que passa, médico inclusive, pediatra, que durante o período em que eu fiquei muito exposto, orientando sobre isolamento social, a gente teve que ensinar a lavar a mão. Eu nunca imaginei que, em pleno século XXI, você tivesse que ensinar as pessoas a lavar a mão, né? Como usar máscara. Num primeiro momento, inclusive, eu fui contrário ao uso de máscara, porque, historicamente, máscara aumenta o risco de infecção, de transmissão de infecção, se você não sabe usar direito. Mas aí, rapidamente, eu comecei a perceber que as pessoas estavam interessadas em aprender. Então, a gente começou a ensinar como fazer isso. E o Brasil teve uma vantagem. Por conta da organização social, não faltou EPI, né? Coisa que você viu em vários lugares, incluindo a Europa. No Brasil, esse cenário não foi visto, menos porque a estrutura do Ministério da Saúde se organizou para isso, e mais porque a comunidade... Eu recebi de pessoas, jornalistas, mandando face shield, máscara que eles mandavam fazer em fundo de quintal que faz fralda. Então, porque rapidamente as pessoas se organizaram além do governo. Então, a nação se mexe para proteger as pessoas que iam cuidar delas. Então, agora, para encerrar isso, Joel, é que eu acho que não dá para culpar. A gente tem um cenário em que é concreto. R$600 não sustenta uma família. Convenhamos, né? Você fala, eu vi ontem uma moça na Alemanha, que tem um restaurante, o governo paga o salário dos funcionários dela.
veja, é outro cenário. Tudo bem, a Alemanha é uma potência econômica, né? Mas, veja, tem um olhar sobre o problema de uma liderança. Ponto. É isso. Precisa fazer. Foi feito. Aqui a gente não teve nada disso. Então, a gente está pagando um preço alto. Eu acho que a história vai nos cobrar, porque a história não perdoa esse tipo de cenário, né? Você ter 1.000 óbitos por dia é obsceno. Isso é um trem de metrô batendo e matando todo mundo todos os dias. Não se tem uma visão disso, a não ser quando você coloca isso nessa proporção. Você fala 1.000 óbitos, tá? E daí? Né? Muito bem. Antes que eu ouvir você, Maíra, o programa foi tão bom que passou rapidamente. Nossos dois convidados nos prenderam muito a atenção. Eu tenho mais 5 minutos, como eu já disse, e eu daria 2 minutos para cada um, para as conclusões finais. O que mais importante, Maíra, você quer deixar registrado aqui, que nós não conversamos, que é fundamental nesse momento, para a gente ultrapassar esse momento obscurantista que a gente vive no país? Olha, eu queria deixar aqui, como o Jamal colocou, a gente precisa lembrar que precisa ter prioridade, né? Então, quais são as prioridades do país? Infelizmente, essa não é uma decisão nossa, mas é nisso que a gente tem que se basear e entender para quando passar a ser uma decisão nossa, a gente levar isso em consideração, né? A outra coisa é que vacina funciona. Vacina, ela reduziu a mortalidade infantil absurdamente. A gente brinca que o planeta é redondo e vacinas funcionam, sabe, gente? Não é para pensar que, mas pode ter reação, mas isso. Então, todo medicamento pode ter reação. Só que as pessoas, quando estão doentes, elas não se preocupam na reação que o medicamento pode dar. Elas se preocupam em tomar o remédio e ficar boa. Vacina é o contrário. Vacina é para você não ficar doente. E elas são extremamente seguras. Como o Jamal colocou, existe uma vigilância muito presente, muito forte para monitorar tanto cobertura vacinal quanto segurança das vacinas. Todo laboratório que produz e distribui vacina, isso inclui no Brasil e fora, é responsável por fazer esse monitoramento também, além do nacional e do Estado também faz. Então, a minha mensagem não dê atenção a informações equivocadas sobre vacina. Se você tem dúvida, procure canais certos que tenham a informação correta. Eles existem. Uma forma que a gente usa para combater fake news é publicando informação correta. É assim que a gente combate fake news. É do mesmo jeito que eles poluem as redes, a gente também tem que movimentar essas redes com informações seguras. Então, e não caiam nessa conversa de essa vacina é chinesa e eu não sei como é que eles fazem essa vacina lá. Não existe, são padrões de qualidade no mundo inteiro que você tem que seguir. E várias outras vacinas a gente exporta de outros países. Essa transferência de tecnologia não é algo novo, o Brasil já faz isso há milhares de anos. Então, vamos ter um pouco mais de paciência, ser mais seletivo nessas informações e parar de falar besteira que vacina, ela veio para ajudar, ela não veio para atrapalhar. Veio para ajudar a preservar vidas. Jamal, suas considerações finais, rapidamente, por favor. O que mais importante você deixaria registrado da sua participação nesse programa? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência em relação à vacina específica contra o coronavírus e continuar tomando medidas de proteção, fundamentalmente para as pessoas mais vulneráveis. Então, evitar aquela estratégia
de extermínio do formigueiro, né? O sujeito sai para trabalhar e traz o vírus para dentro de casa. Essas casas têm pessoas que são super importantes, ou seu pai, sua mãe, sua tia, sua sogra, e por aí vai. Então, máximo de cuidado, proteja-se enquanto você estiver nesses ambientes. Não é hora de participar de festinhas, esse cenário de interação social, que é uma atividade humana, ele precisa ser esquecido durante esse período, porque é um dos momentos de maior risco de transmissão da infecção. Então, barzinho, churrasco, encontro com amigos, evite tudo isso até que a gente se encontre no momento mais seguro, que não é esse. Para além da história de que alguns lugares estão com redução da taxa de transmissão, que é o R0, que todo mundo... Até isso nós tivemos que traduzir, né? Que é um conceito matemático aplicado aos sistemas de vigilância epidemiológica. Então, muita gente hoje sabe o que é R0, R1, enfim. A gente ainda não alcançou isso, porque mais importante do que R0 é ter zero. Né? Você acabar com a transmissão, não é nem diminuir, porque a cada momento, e isso é um conceito que ainda está faltando se apropriar, a cada momento que você tem uma pessoa contaminada e pessoas suscetíveis, isso vai de novo expandir. Então, não faz sentido. Não dá para ficar em casa, interaja o mínimo possível com as pessoas e se proteja. Muito bem. Muito bem, Frank, fechamos mais um programa. Verdade, Joel. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Maíra Moura, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Jamal Suleiman é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, nós voltaremos com o nosso programa Observatório na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.